Então se ele passa não corta. Se ele passa não corta. Meus caros, já está a contar. Já está gravado. Se ele vai passar a estrela, seja, troca, senta lá naquela ponta. Vamos contratar a maquiadora. Kleber, Sim, puxa a câmera para o Oliveira só. Depois vou dar toque. tá bem. Sim. Vai, tem muito tempo. Puxa mais um pouco. Tá bom? Sim. Por favor, coloquem vossos telefones no silêncio. 30 segundos. Sim, 30 segundos. Oliveira, às vezes quando tiveres para falar, 29, 28, direcionalmente 27, que tu estás a falar comigo. 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 18, 17, 16, 15, 14, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2. Seja bem-vindo ao podcast Sete Cool. Esta é a primeira de muitas edições deste podcast. Hoje trago como meus convidados o Oliveira Gonçalves e o Jimmy Toca. Não são os únicos, temos mais. Cada um deles vai falar exatamente sobre a sua experiência enquanto membros da equipa que estão a desenvolver e a produzir, este podcast, mas também poderão falar dos seus dons, das suas memórias, e aqui também um deles vai cantar, vai mostrar os seus dotes. Vou começar então por apresentar o Jimmy Tocas. Portanto, acho que mesmo nem devia te apresentar, mas você deve se apresentar. Quem é Jimmy Tocas? Bom, Jimmy Toca é um jovem trabalhador que faz parte da equipa Retoque Multimédia. Vivo no São Pedro da Barra, distrito de Angola, Quiluange. De segunda a sexta-feira, o meu trajeto é da Petrangol até ao Projeto Nova Vida, que é os escritórios onde fica localizado a Retoque Multimédia. Jimmy Toca, qual é a sua função na Retoque Multimédia? Eu sou gestor de marketing digital. O que é que faz um gestor de marketing digital? Um gestor de Explica aí marketing para os digital. nossos telespectadores. Um gestor de marketing digital cuida da reputação digital daquilo que são os negócios da empresa. O gestor de marketing digital trata sobre as estratégias de aplicação de marketing daquilo que são os negócios, daquilo que são os serviços que a empresa presta. O gestor de marketing digital prevê aquilo que são as atuações que a empresa vai fazendo no decorrer do tempo. Na verdade, o gestor de marketing digital faz muita coisa. Okay. Eu, dentro do que é dessa área, eu faço a gestão de mídias sociais, que são as páginas da empresa, no que diz respeito aos canais do YouTube, as páginas do Facebook, do Instagram. A empresa também gere outras páginas terceiras, páginas de outros clientes.
todas essas páginas estão sob a responsabilidade do gestor de marketing digital. Antes de continuar, porque temos outros assuntos também para tratar, vou apresentar o meu outro convidado. Vou apresentar o meu outro convidado, que é o Oliveira Gonçalves. O Oliveira vai agora poder apresentar-se. Quem é Oliveira Gonçalves e o que é que faz na Retoque Multimédia? Olá, boa noite. Oliveira Gonçalves, como já foi dito. Prontos, até o momento, Oliveira Gonçalves é um jovem, pai de família, casado, tinha uma esposa, ou seja, tinha uma filha. E uma esposa. Exatamente, tinha uma filha, vivo em Viana. O trajeto, apesar de não ser fácil às vezes, mas pronto, desde que a pontualidade é a primeira coisa a se fazer e sempre estamos no ativo, de forma a ser pontual na empresa. Okay. Agora, quanto à atividade que é desenvolvida na Retoque, sou design gráfico, este é o meu papel. Trato de tudo quanto que é gráfico ou que desenvolvemos para uma imagem com qualidade, para um trabalho de designer, tudo que tem a ver com divulgação, antes mesmo de ser divulgado, após ser conversado, passa a um processo de manipulação gráfica, passa a um processo de conteúdo gráfico. Então, este é o trabalho que um design gráfico faz e este é o trabalho que eu faço na Retoque. Muito bem. Agora vamos para questões que ainda são de nível pessoal. Bom, eu vou agora tratar com o Jimmy Toca. Gilberto, há quanto tempo é que trabalhamos juntos? Bom, eu estou desde 2020. Comecei em julho de 2020. Julho de 2020. Yeah. Começamos a trabalhar, depois deixamos de trabalhar juntos. Exato. Eu passei por um período de 6 meses de estágio. Depois fiquei por aí quase 6 meses fora do que da instituição. Depois voltei em maio de 2021. Regressei em maio de 2021 e continuo até agora. Se calhar das memórias que tenho do Gilberto, o Gilberto foi muito resiliente nas provas de admissão, não é? Primeiro fez a prova, que era para design gráfico, não é? Exato, design gráfico e editor de vídeos. E editor de vídeo. Certo. E como é que aconteceu isto? Diga lá. Bom, a primeira vez foi de editor de vídeo. A primeira vez, infelizmente, não passei. Depois, lançou-se a candidatura para design gráfico. Tentei pela segunda vez. Só que não sei se foi obra do destino ou do acaso. Em vez de trabalhar como design gráfico, eu passei a trabalhar como gestor de mídias sociais. Comecei como gestor de mídias sociais. Exato. Fiz a prova, pelo que me lembro, tive 70%. Quem tem 70% ainda consegue passar pela segunda fase, que foi o processo de entrevista. Nesse processo, foi avaliado os meus trabalhos. Infelizmente, os meus trabalhos não correspondiam, ainda não estavam no nível daquilo que são as exigências da empresa. Então, no entanto,
Não sei o que aconteceu, eu já nem me lembro bem, mas no desenrolar da conversa fui apresentando outras propostas. Se calhar era, Exato. aquilo já estava predestinado, já era já era algo que a empresa já tinha em mente, mas ainda não tinha, Exato. bem planificado. E no desenrolar da conversa fui apresentando algumas propostas daquilo que a empresa iria fazer ao longo do tempo para chegarmos até a data de hoje. Ok. E depois me foi pedido para elaborar um projeto, um mini projeto para apresentar aquilo que são as minhas ideias sobre melhorias e aquilo que a empresa iria fazer, no que diz respeito ao ramo digital, principalmente nas mídias sociais. Estamos a falar do YouTube, Facebook, Instagram, para a dinamização dos serviços da empresa. Exato. Apresentei o projeto foi aprovado e começamos a trabalhar. Ok. Eu disse no princípio que o Gilberto é um exemplo de resiliência, porque ele teria desistido logo na primeira tentativa. Portanto, ele aparece primeiro para editor de vídeo, depois aparece como design gráfico, só que o Oliveira, que está aqui, já tinha já tinha deixado uma semente de nível do design gráfico. E então as pessoas que eram selecionadas para design gráfico tinham que estar ou no nível do Oliveira ou então acima. Então houve um processo de recrutamento, mas o que me surpreende é que enquanto nós estávamos a falar, enquanto eu falava com o Gilberto, eu fazia algumas questões ao Gilberto e o Gilberto falava, mas falava de alguma coisa que eu na altura que fazia ainda, e depois distribuía as atividades pelo design gráfico, distribuía as atividades também para a secretária e para os outros colegas que tinham a responsabilidade de gerir as redes sociais. E então ele começa a falar da sua experiência e eu compreendi que o Gilberto tinha vontade de continuar a trabalhar, ou seja, tinha a semente lá para desenvolver trabalhos de edição relacionados à gestão de mídias digitais. E então foi assim que eu estendi o convite, já que se candidata por esta via, eu acho que se fizeres um projeto nisto, vamos ver o que é que dá. E de facto fez um projeto, conhecendo pouco sobre a empresa, fez um projeto que interessou. E aí o Gilberto começou a trabalhar. Antes de continuar, Gilberto, vou aqui passar a palavra ao Oliveira. Oliveira, tu tens uma história também semelhante ao do Gilberto. Por acaso. Por acaso. Primeiramente, eu não me lembro, taxativamente, há quanto tempo já trabalho com a Retoque. Acredito eu, já caminham de 6 anos. 6 ou 7 anos mesmo. Também tivemos depois, exatamente, tivemos, acho que foi na fase da pandemia. Exatamente. Acho que foi na fase da pandemia, então, pronto. Entramos em crise. Pronto, a informação não chegou. Talvez essa informação, essa informação podia ser dada ao chefe, mas não fomos informados desta forma. Seria até o momento trabalhar por via online, trabalhar à distância. E sempre à distância, eu estava disponível para atender as ligações ao chefe, para atender os pedidos, sempre disposto para trabalhar, exatamente, para trabalhar com a Retoque. E felizmente o contacto era bastante saudável, felizmente. Apesar de outros afazeres também, mas felizmente o contacto era saudável. Portanto, eram 2 épocas. Começamos com o Oliveira. O Oliveira não sabe que o seu critério de avaliação, por exemplo, na primeira prova, porque o processo para os nossos telespectadores, né,
quem nos acompanha aí pelas redes sociais. O processo que temos de seleção, recrutamento de seleção do pessoal, é primeiro por via de uma prova, apresentação, a apresentação do currículo, depois temos a prova e depois da prova é que os selecionados passam para a entrevista. E acho que passou na prova, não? Eu digo Já que se sim, lembra? eu acho que sim, Já se eu acho que lembra? sim. Lembro-me sim. Acho que fizemos prova de língua portuguesa Um psicotécnico. e psicotécnica, exatamente. Eu como não sou muito, eu acho que digo, pronto. Quanto à língua portuguesa, acredito que Você não viu a nota? acho que eu vi. Acho. Mas quanto ao psicotécnico, estava preparado. Foram questões, Exato. apesar de serem meio enroladas, mas sim, mas deu. São umas questões assim. Bom, a língua portuguesa estava muito bem, mas sobretudo Uau. a questão também da caligrafia. É curioso que muitas vezes o critério de avaliação para quem se candidata, e um pouco, se calhar, a vossa experiência, para quem se candidata, a ideia é sempre que o critério de avaliação é só aquilo para o qual se candidata. Ou seja, eu vou me candidatar como designer gráfico, quer dizer que só vão me avaliar como designer gráfico. Exatamente, foi uma surpresa. Para quem está desse lado, não, isso não ocorre assim. Aquele é um dos elementos, mas depois somam-se outros elementos. Que é, por exemplo, no seu caso, o primeiro elemento foi a grafia. Candidatas para design gráfico, eram 2 candidatos, na altura era o outro colega que já não me esqueço, mas trabalhou também. Ficamos indecisos se entrava o Oliveira ou... se tiver me ouvir, peço desculpas. Já me esqueci. Esqueci agora seu nome, mas vou me recordar. E então começaram os 2 a trabalhar. O que acontece, começaram a trabalhar por uma questão da indecisão, porque havia uma espécie de empate técnico. Mas também, na altura, o Oliveira já desenvolvia algumas atividades, já tinha atividades desenvolvidas sobre design gráfico. Exatamente. E enviou uns trabalhos, um portfólio assim muito bem constituído, com trabalhos já desenvolvidos, e alguns que não apresentou a nenhum cliente, mas com uma concepção gráfica excelente, que foi naturalmente um elemento a agregar no processo de seleção. Eu vou passar para si a outra questão, mas antes de si, vou voltar ao Gilberto. O Gilberto tem um processo de, digamos, deixa-me aqui, dizia que o Gilberto tem um processo de diário de trabalho, como ele explicou, que é da Fresca Angola, não é? Da Fresca Angola ao projeto Nova Vida. A minha questão da Petra Angola ao projeto Nova Vida. A minha questão para si é, Gilberto, a que horas é que tu acordas? Eu já conheci mais ou menos a sua residência, próximo da sua residência. Já fomos algumas vezes. A minha questão é, a que horas é que tu acordas para poder chegar pontualmente à instituição? Eu acordo todos os santos dias às 5 e ponto. Este aqui é o horário padrão que devo acordar, porque se acordar acima das 5, então aí já fica bem complicado. Okay. Fica muito bem complicado. Então, qual é o processo? Por exemplo, a que horas? Acordo às 5, devo sair de casa às 6 e ponto. Poderia sair mais cedo, mas não posso sair mais cedo por causa do que da área em que eu vivo. Não é uma boa área por causa dessa questão de violência, delinquência, assaltos. Já houve muitos casos em que pessoas que saíam 5 horas, 4h30, 4h40, 5h30, 5h40 e serem assaltadas. Então, devo sair de casa às 6 e ponto e pronto a caminhar. Ok. Pronto, sais de casa,
às 7 horas necessariamente tem que apanhar o táxi ou a que horas é que apanhas? Uma hora infalível? Eu saio de casa às 6 e ponto, caminho durante 15 minutos até a paragem, porque de casa para a paragem é um trajeto, um trajeto de 15 minutos. Nesse caso, chego até a paragem 16h15, 16 ou 17 e apanho o táxi. Ok. Bem, o Gilberto tem outros dons e antes mesmo de passar a palavra aqui ao Oliveira, para falar um pouco do seu percurso também diário, isto porque interessa, muitas vezes nós temos a falsa ilusão de que as coisas, os feitos, as conquistas ocorrem de forma fácil. E o Gilberto, por exemplo, acaba de dizer que acorda muito cedo, são às 5 horas, deve estar de pé e começar então a preparar-se para pontualmente poder contribuir para a Retoque Multimédia e também, no fundo, para os nossos os clientes da Retoque Multimédia, que é a empresa que produz este podcast. Retoque Multimédia. Temos para si uma gama de serviços digitais que vão desde a produção de spots publicitários, sessão fotográfica, gestão de reputação digital, produção de documentários, à cobertura de eventos como workshops, palestras, casamento, criação de videoaulas, reportagens e muito mais. Estamos localizados no projeto Nova Vida, Rua 49, Edifício 53, Apartamento 01. Ou ligue para o 9310916 ou 995-745-645. Retoque Multimédia. Dá um toque de qualidade à sua imagem. Eu fiquei surpreendido quando me apercebi que o Gilberto canta. Fiquei surpreendido por quê? Porque inicialmente parece não ser o perfil do Gilberto. Mas a primeira surpresa foi que eu cruzei com um conteúdo no seu Facebook que me remeteu para o YouTube, e no YouTube encontrei um vídeo de uma música feito por si e com uma excelência em termos de vocalidade surpreendente. E então o Gilberto, eu gostava de convidar-lhe a brindar aqui os nossos telespectadores. Ainda tenho dificuldade de falar de telespectadores, né? Os nossos amigos que acompanham aí pelas redes sociais. Eu gostava que nos pudesse brindar com alguma coisa. Preparou alguma coisa que nos pode brindar? Sim, preparei alguma coisa. Porque gostava que pudesse cantar pelo menos alguma... Qual é a música que nos pode... Bom, tenho aqui preparado alguns clássicos nacionais, músicas populares que o pessoal de casa já conhece, já ouviu várias vezes. Então, uma forma de recordar. Essas são as músicas que vamos aqui brindar o programa. Bem, vamos então, a partir de agora, o Gilberto vai posicionar-se, faz favor, convido-lhe a posicionar-se, vai posicionar-se para poder cantar e encantar quem nos segue, ao mesmo tempo que, logo de seguida, eu vou convidar os outros convidados meus, passo aqui a redundância, vou convidá-los para poderem estar. De seguida, após a música, vou ter o Stélio, inicialmente, aqui do meu lado direito, que também vai apresentar-se, e o Oliveira vai terminar com a sua experiência, porque o Oliveira Gonçalves também cantava, não é? Se calhar até... Se calhar até devia te colocar a cuspir aqui um pouco. Pois, o Oliveira Gonçalves, enfim, que também tem uma experiência de canto, mas também uma experiência em termos de pertença religiosa bastante profunda. Então ele também poderá falar da sua experiência diária, até porque também é casado recentemente, não é?
exatamente, casado recentemente. Bom, assim sendo então, eu vou passar a palavra ao Gilberto, que vai nos brindar com o nome artístico não é Gilberto, né? O nome artístico é Jimmy Toca. Portanto, eu estou acostumado a chamar Gilberto, mas a partir de hoje vou chamar Jimmy Toca, não é? Portanto, vou passar a palavra agora ao Jimmy Toca para podermos ouvir o que ele preparou para nós. O Jimmy Toca, por favor, apresenta quem que está consigo hoje e logo de seguida queremos lhe ouvir. Bom, eu me faço acompanhar com o Coque Silva. Ele é músico e produtor musical. Juntos vamos fazer aqui acontecer. De tanto te amar, cometi muitos pecados. Rebusquei quase o meio mundo para encontrar mil formas para te conquistar. Só por te amar eu li grandes histórias de amor, bicuídas com melodias e que vencerão os grandes reinos de Deus. E que é verdade, forças estranhas consomem o meu eu. Sou forçado a te amar e serei maltratado se eu não te amar. Crucificado, enviado pra loucura, deixa eu te amar. Envolver em todos os planos que a vida nos trará. Mergulhar no teu corpo, elemento que faz a união. Embrião crescerá e nos unirmos para sempre. E ser feliz, muito feliz, feliz para sempre. Esta noite eu venho te buscar. Esta noite eu quero ser feliz. Toda noite eu quero me afogar, derreter no teu calor. Esta noite eu venho te buscar. Esta noite eu quero ser feliz. Toda noite eu quero me afogar, derreter no teu calor. E Setecu, Jimmy Toca. Ai. Não consigo ver no fundo do mar, mas quero te dar tudo que é teu e que está contigo no teu peito. Não te esqueças de mim, divida comigo tudo que é meu e que está contigo no meu peito. Quero ser feliz, ai, para sempre. Esta noite eu venho te buscar. Esta noite eu quero ser feliz. Toda noite eu quero me afogar, derreter no teu calor. Esta noite eu venho te buscar. Esta noite eu quero ser feliz. Toda noite eu quero me afogar, derreter no teu calor. Esta noite eu venho te buscar. Esta noite eu quero ser feliz. Toda noite eu quero me afogar, derreter no teu calor. E muito obrigado. Mais uma. Seu Angamba, Wanga Wami, Kangibeke, Mwa Santana. Seu Angamba, Wanga Wami, Kangibeke, Mwa Santana. Quatro de Laje Mujibe, Quatro de Laje Mujibe, Quatro de Laje Mujibe, Laje ni Laje Kazokawa.
Quatro de Laje, Mujibe. Quatro de Laje, Mujibe. Quatro de Laje, Mujibe. Laje ni laje, Kazukawa. Mushima, wo wo Mushima, wo wo Mushima. Mushima, wo wo Mushima, wo wo Mushima. Mushima, wo wo Mushima, wo wo Mushima. Se dizes que eu sou feiticeiro, me leva então pra Santana. Se dizes que eu sou feiticeiro, me leva então pra Santana. Quatro de Laje, Mujibe. Ei, quatro de Laje, Mujibe. Quatro de Laje, Mujibe. Laje ni laje, Kazukawa. Quatro de Laje, Mujibe, Jibe. Quatro de Laje, Mujibe. Quatro de Laje, Mujibe. Laje ni laje, Kazukawa. Mushima, wo wo Mushima, wo wo Mushima. Mushima, wo wo Mushima, wo wo Mushima. Mushima, wo wo Mushima, wo wo Mushima. Obrigado. Espetáculo, espetáculo. É muito talento, é muito talento. Muito obrigado, Jimmy Toca. O Jimmy Toca vai tornar ainda a cantar. Nós conseguimos, de facto, ver aqui uma projeção de voz, uma qualidade de música excelente. Vou agora passar a palavra inicialmente para concluir ao Oliveira Gonçalves. Portanto, o Oliveira Gonçalves é designer gráfico, como já apresentou. O Oliveira, já trabalhamos há muitos anos, é membro da Retoque Multimédia. Portanto, a qualidade gráfica que vocês veem tem vindo a ver de projeção e arquitetura de Oliveira Gonçalves. E agora, portanto, o Oliveira Gonçalves, eu gostava que, Oliveira, a sua sempre viveu em Viana, para começar, não é? E também sei que é um trajeto que não é fácil até a Retoque Multimédia. Não. Sempre vivi em Viana, não. Pronto, quando comecei a trabalhar, na altura vivia no Quilamba. Ah, sim. Na altura vivia no Quilamba. Também eras muito jovem. Estava ainda solteiro. Pois. Exatamente. Mas de lá, depois saí do Quilamba, quando decidi viver sozinho já, decidi viver sozinho. Fui para o Morro Bento, depois fui para Camama. No Camama agora estou em Viana. E pronto, a trajetória de Viana até o projeto Nova Vida, na verdade, não tem sido fácil. Não. A coisa que me chama mais atenção, que ainda eu continuo a tocar,
é na questão dos gastos. Aqui não é aumento de salário. Tá É a tocando questão essa dos sua- gastos. É Exatamente. indireto. É mensalmente. Olha, é a Aumento questão de dos salário gastos. indireto. Não. Mas se, né? Se Se for possível. houver qualquer coisa, pronto, se me sentirem lá um pouquinho de pena, né? Houver qualquer coisa, pronto, o bolso está sempre aberto. Mas, exato. bolso sem fundo. Atualmente, Uhum. pronto, atualmente são 1.500. Exatamente, 1.500 De trajeto. de trajeto, atualmente. Graças a Deus, depois de muitos puxões na orelha, também melhorei. Para ser franco, eu não era um funcionário pontual, na verdade. Não sei se já se lembra, já passei, já tirei de sério, na verdade. Sim, né? Outras vezes era uma questão de trânsito. Há muito trânsito. Via de Viana, muito trânsito mesmo. Mas graças a Deus estamos a melhorar muito. Estamos a melhorar. Já conseguimos chegar mais cedo e sempre pontual. E sempre com a motivação e a energia de dar sempre o contributo na empresa. Ok. Muito obrigado, Oliveira Gonçalves. Obrigado. Agradeço imenso ter estado aqui também a partilhar para todos os outros que nos acompanham a partir das redes sociais, em Angola e fora de Angola. Dizer que a ideia que nós temos de constituição de equipas fortes passa exatamente, muitas vezes, por contar com o esforço de cada um, na medida da sua contribuição, que somando os vários esforços conseguimos agregar valor a uma ideia como é essa, por exemplo, do podcast que estamos a realizar hoje, Setcool. Se vocês que acompanham recuarem fora ao meu YouTube, o meu primeiro vídeo no YouTube para podcast foi lançado em 2011. E na altura, pronto, eu fiz uma... ainda como acabava, enfim, de ser estudante de Relações Internacionais e tinha a pretensão, e já estava a dar aulas também na universidade, e tinha a pretensão inicialmente de levar os conteúdos para as redes sociais. Mas de lá para cá, decorreram quase 11 anos, para hoje nós estamos a concretizar aquilo que foi uma ideia naquela altura. E para concretizar essas ideias, naturalmente, um indivíduo só não consegue chegar. É preciso contar com outras pessoas, outras mentes que agregam valor ao projeto e assim poder concretizar isto que hoje vos estamos aqui a apresentar. Vou agora falar com Rufino Estélio Pascoal. O nome dele não é este, o nome dele é Rufino Estélio Chicungo Pascoal. Pronto, vou falar agora com o Estélio. O Estélio vai se apresentar. Estélio, há quanto tempo que trabalhamos juntos? Quem é o Estélio e há quanto tempo que trabalhamos juntos? Eu sou Rufino Estélio Chicungo Pascoal. Exato. Trabalhamos há muitos anos. Já há muitos anos. Até não era para trabalhar, era só fazer um business. Exato. Tem uma falidazinha. Não era para trabalhar. Não era para trabalhar. Tem uma falidazinha. O carro ficou preso num sítio, então eu tive que buscar. Ok. Foi uma necessidade que havia, então estava fora de Luanda, estava nas suas exposições em Malange, dar uma formação, Exato. me lembro. Sim. E eu fui buscar a viatura, levei até casa. E daí começamos a ter um contato, também era necessário, né? Na mesma época eu me lembro que era necessário também fazer a impressão de alguns banners, precisávamos de fazer era no mês acho que estava falando sobre África. Ok. Era dia 25 dia de África, ok. precisávamos de até Fizemos uma atividade nos pais? Sim, Será que fizemos uma atividade nos pais, Opa, era já necessário. Era necessário Yeah. fazer uma atividade nos pais, era muitos anos e nem temos sonho de ter um podcast daquela altura, né? Não. E Já há muitos anos. foi uma aventura e tanta. Eu Yeah. nem sabia tirar Yeah. fotografia, me obrigaram a fazer fotos. Exato, você está a fazer as fotografias Sim, também. Pois. Foi há muitos anos. Vamos dizer, aí por aí 2017. Eu por acaso já havíamos esquecido que foi dessa Sim. forma. Foi dessa forma.
É, Foi, Onda- foi nessa altura então que começamos a trabalhar. sim, começamos a trabalhar. E nessa altura, primeiro comecei como office boy, né? Fazia toda a administração que era necessária, por exemplo, impressão, entrega de algum documento, entrega de documentos para a instituição. Aí foi desenrolando. Depois comecei a assumir outras tarefas, consoante o tempo que era necessário, porque éramos poucos, naquela altura éramos só 3. Éramos só 3. Éramos só 3. Depois É. a equipa, consoante o tempo, também comecei a pedir ajuda. Comecei a pedir ajuda, a equipa começou a crescer. Ok. E dizendo que nós começamos numa época de crise. Apesar que praticamente não tinha uma crise, né? Dizendo assim, mas passávamos por uma crise. Sim. E estamos aqui. Já se passam muitos anos. Já se passam muitos anos. Nem era casado também. Também não era casado. Já testemunhei alguns casamentos. O teu, da Manuela, do Oliveira Gonçalves. Já sou avó. já. Pronto, o Stélio contou esta parte bastante emocionante. Para você que está aí a acompanhar, por favor, se inscreva no canal. Este canal, Deodato Francisco, vai trazer conteúdos diferenciados, tal como estamos hoje aqui a apresentar, semanalmente, com várias figuras. Você também pode deixar aí a opinião, quem é que você quer que nós, com quem é que você quer que falemos aqui nos próximos dias. Mas inscreva-se no canal e é muito simples para se inscrever. Basta clicar naquele botãozinho que vem aí inscrever, basta clicar aí, tem aí um botão vermelho, é só clicar aí inscrever-se. Mas isso não é tudo. Também ative o sino. O brasileiro diria, ative o sininho, cara. Ative o sino. Ative o sino porque sempre que estivermos no ar, sempre que estivermos a promover uma formação, e vamos dar muitas formações gratuitas, já a partir do dia 1 de outubro, vamos estar a dar formações gratuitas, várias. Então, sempre que estivermos a promover algum conteúdo, você vai receber em primeira mão, ou seja, vai ter a notificação. Se publicarmos algum vídeo, vai receber também em primeira mão a divulgação. Por isso, peço imenso que ative o sino para receber todas as notificações. O canal é este, Deodato Francisco, e o nosso programa, o nosso podcast, chama-se Sete Cool. Aqui no final, eu vou chamar a equipa toda, que vamos dar aqui os Sete Cool. Você vai ver como é que isso vai acontecer. Pois, então, eu falava com o Stélio. O Stélio, pronto, é uma espécie de apaga-fogo, como eu chamo. Portanto, ele responde um pouco todas as atividades, todos os desafios que nós temos vindo a ter. Na altura que começamos a trabalhar, nós havíamos mudado de escritório da Samba para a urbanização Nova Vida. E como o Stélio disse, era um momento de crise. Portanto, não éramos tantos, só éramos 3. A nossa equipa já chegou internamente a 17, praticamente, sim, a 17, e depois sem contar as outras pessoas que trabalham fora. Portanto, o nível de contributo que temos vindo a dar em várias dimensões, seja a nível da formação, seja a nível de gestão de imagem, reputação digital, seja a nível hoje da divulgação de conhecimentos por via da livraria Lepos, que tem presença em Malange e em Luanda. Fazemos a distribuição de livros e com entregas ao domicílio. Portanto, por conta disso, a equipa tem crescido. Portanto, como sempre, todos esses passos nós temos, enfim, contado com o contributo de cada um de nós. E o Stélio contou aqui uma façanha que é sobre a colagem dos panfletos. Eu recordo que uma vez o Stélio foi encontrado pela polícia, não é? Sim, foi encontrado pela polícia. Conta lá isso. Tivemos a realizar a semana da monografia
E era necessário colar panfletos. Eu disse lá, não vou fazer isso aqui. Depois veio aquela lei da publicidade que não pode se colar nada na rua. Exato. Depois não, vamos colar. Depois, se contei com, com os agentes, me interpelaram. Não sou. Eu não sou culpado, eu só estou fazendo meu trabalho, sou pago para isso. Fui preso ao meu telefone e tudo. Teve que ligar para o responsável, fui para lá, conversamos, entender, pediram para rasgar todos os panfletos. Exato. Fizemos um trabalho inverso, que é muito doloroso, porque enquanto as publicidades forem bastante caras a nível da mídia convencional pública e privada, as micro e pequenas empresas passam a divulgação dos seus eventos por via da distribuição de panfletos, a fixação de lonas e de folhetos. Não é correto, mas é a via que muitas vezes nós encontramos para poder dar a conhecer às pessoas o que é que nós estamos a fazer. E só por essa via que nós conseguimos, digamos assim, ter pessoas a assistirem ao nosso evento ou a comprarem o nosso produto. E então, nós, claro, muitas vezes, hoje penso que já não fazemos há algum tempinho, não é? Já faz aí, já há um ano, acho que Exato. também modernizamos, crescemos e agora estamos mais por outras Hoje coisas. já encontramos outras formas de divulgação, mas de facto foi uma das nossas formas. Não estamos a incentivar isto, portanto, para aqueles que desejam fazer divulgação dos seus eventos, também o Setcool, o podcast Setcool, vai fazer nos próximos dias gratuitamente a divulgação de eventos. Basta vocês enviarem o evento. Nós aqui vamos gratuitamente divulgar o seu evento. Vamos dar algum tempo, nos próximos dias aqui a equipa vai dizer quanto tempo vamos dar de divulgação gratuita do nosso evento. Bom, também está aqui, antes de terminar com o Stélio, também está aqui ao meu lado o Eduardo Henrique Vidal, é assim que ele se chama, que vai falar um pouco sobre a sua experiência, vai falar um pouco de como é que ele entra propriamente para o grupo, como é que se integra ao grupo e quais são as suas atividades. Também acaba de ser pai. Pois então, Graças a Deus. graças a Deus, exato. Pois então, Eduardo, quem é você? Eduardo Vidal é um jovem primeiramente responsável, é um cidadão exemplar e esclarecido. Dizer que é uma pessoa simpática, amigável e também confiável. Um jovem batalhador com um propósito, né, um desígnio, e que corre atrás dos seus sonhos. O Eduardo também entrou para a constituição da equipa por via da indicação de alguém. Na verdade, na altura, nós precisávamos de um contabilista, e então liguei para um formador do Centro de Ajuda Académica, uma pessoa experiente, e que ele disse que podia indicar algumas pessoas que ele tinha como referência, alguns estudantes seus. Entre essas pessoas, indicou alguém que na altura também acabava de entrar numa empresa, e este indicou o Eduardo. Disse, vou indicar alguém, e eu pedi a ele que fosse uma pessoa que pelo menos pudesse responder o nível dos desafios que na altura nós tínhamos. E foi assim que indicou o Eduardo. Eduardo, quer falar dessa experiência? Como é que foi? Seu colega, como é que foi esse processo? Sim, gostaria muito. Primeiro agradecê-lo, né? Este colega foi o Frederico Gimbi, um amigo meu que lhe conheci no 3º ano da faculdade, nesse caso na Faculdade de Economia da Universidade de Agostinho Neto. E no outro dia ele me disse que havia feito entrevista numa empresa e que a empresa é o Centro de Ajuda Acadêmica. Só que antes de ter feito essa entrevista, ele já havia enviado o currículo a uma outra empresa, e essa empresa
era uma empresa que ele desejava tanto entrar e também conseguiu entrar depois de ter feito a entrevista. Então, ele disse como queria estar com aquela outra empresa e ele precisaria de alguém para poder substituí-lo nessas funções, já que ele havia se comprometido com o centro e naquele exato momento, né, poderia se desfazer de um compromisso. Então, queria alguém para compensar basicamente o seu, vou dizer, para preencher o seu espaço. Foi quando ele me disse, e naquele momento eu estava totalmente disponível. Eu disse que estou disponível, preciso mesmo de um emprego, porque estava desempregado. E depois disso ele disse que falaria com o proprietário da empresa. Depois disso, me daria um sinal. E ele cumpriu com as suas palavras, falou com o proprietário da empresa, deu-me um sinal e disse-me o dia que estava marcado a entrevista, né, que foi numa quarta-feira, às 14 horas. Dizer que no próprio dia, não sei, acabei chegando atrasado, isso por conta do transporte. Cheguei atrasado, mas graças a Deus também é que quando cheguei tinha outras pessoas a serem entrevistadas. E logo que cheguei, saía o último candidato. E aquilo foi mera coincidência e felizmente consegui ter acesso à entrevista, consegui ser entrevistado. Ok. Pronto, são histórias como estas que muitas vezes nós não ouvimos, pronto, não são todos os dias que nós ouvimos na primeira pessoa experiências individuais. Nós nos posicionamos várias vezes em status diferentes e não somos capazes de imaginar o alcance do que o outro pensa numa situação concreta, que processos passa para concretizar um desejo, para conquistar uma oportunidade. Eu conheço, aliás, eu vivi com um amigo espanhol, um sacerdote, que foi meu reitor. Ele dizia que as oportunidades são como uma flecha, elas vão e já não regressam. E, aliado a isto, resta o compromisso de poder, de facto, aproveitar as oportunidades que muitas vezes a vida nos traz, por via dos amigos, por via de parentes e por via, inclusive, de uma graça divina. Eduardo, tu professas alguma religião? Anteriormente sim, mas atualmente já não. Não professo exatamente uma religião, mas participo em cultos. Eu não sou propriamente daquela religião, mas felizmente, como aprovo as suas doutrinas, participo aos cultos. Eu vejo às vezes atacar aí o nosso evangelista. É atacado, coitado, qualquer coisa. Aqui o pastor Oliveira. Pois, mas por que razão é que participa em vários cultos? Me parece, pelo que pude perceber, é que não são cultos de uma mesma seita, de uma mesma religião, são de várias, não é? Não, é de uma única. Na verdade, a seita é a seita em que meu pai pertence. Sim, só que já saí de uma outra religião e acho que não estou totalmente pronto para trocar, né, de religião assim espontaneamente. Eu acho que devo ter certeza absoluta, porque me decepcionei por conta de alguns eventos que lá se passou. E aí acho que ainda falta um pouco. Ok. O Stélio também, sei que pertence a uma religião, portanto, nos últimos tempos vejo com alguns movimentos estranhos. O Stélio ofereceu-me, penso aí há um mês, qualquer coisa, um lápis de cor verde, que é para escrever os meus projetos todos. Esse lápis ainda está aí comigo. Stélio, você professa alguma religião? Sim, professo alguma religião. A minha religião é a chamada que não somos tão cristãos assim. Posso dizer vulgarmente sou católico. Isso não... Até digo sempre assim, eu sou o último católico na minha casa. Por quê? A minha mãe é a única filha, né? O meu pai tem os seus irmãos.
E a minha avó era a única católica, porque a minha mãe não ia, Ok. não frequentava. Então, só a minha avó que nos ensinava sobre a igreja, não profundamente sobre a palavra. E daí, com o tempo, depois crescemos, cada um de nós foi se perdendo nas Ok. suas andanças. E só fui o único que sobrei. E meus irmãos são os pentecostais, né? Se dizendo. E estamos aqui. E o que eu digo sempre é que a religião não é aquilo que nós achamos, é a nossa personalidade, nosso caráter, aquilo que nós realmente mostramos, a nossa fé aos outros. Algumas vezes, se você é católico, não tem fé, não. Eu tenho a minha fé. Como muitos dizem que vocês rezam estátua, não, nós estamos devotos. Uma coisa é adoração, outra coisa é ser devoto. São coisas amplamente diferentes. Ok. A questão das estátuas é de facto uma crítica que se faz aos católicos. A presença de estátuas nas igrejas, que é um evento que vem da antiguidade, que naturalmente não começou com as estátuas, começaram com os ícones que foram evoluindo as estátuas numa perspectiva de representação. Se calhar algum dia trazemos aqui um bispo para falar sobre esta questão. Hoje pertence a algum grupo religioso, algum grupo da igreja? Sim, hoje pertenço, atualmente sou secretário do acolhimento. Ok. Nós aqui recebemos umas pessoas que vêm à igreja e como se fosse um segurança de Estado. Protegemos o padre, até Ok. que organizamos a igreja, damos nos domingos ao acordo 5h30 para poder arrumar a igreja. E aos Ok. sábados, às 7 horas, hoje não fui, Ok. às sábados, às 7 horas, né, nós vamos arrumar a igreja para que domingo haja a missa, tranquila. Pronto, tem essa responsabilidade na igreja. Não escolheu ser tesoureiro? Seria bom. Seria bom. Seria bom. Só que a grande questão, não pagam cota. Seria bom. Porque se eu fosse tesoureiro, eles pagariam toda hora a O cota. dízimo é reduzido. O dízimo é reduzido. Pronto, Ok. deixaram só já com os papéis. Ok. Portanto, o secretário, ou seja, a equipa de acolhimento, é que tem a responsabilidade de, além de cuidar da igreja, também acolher os novos cristãos ou os novos irmãos que vão à igreja. E já agora também gostaria que pudesse dizer qual é a igreja, para que aqueles que estiverem nas redondezas, estiverem também a nos ouvir, pudessem se dirigir para lá. A igreja está no Futungo, é Nossa Senhora de Todos os Santos, pertencemos à paróquia João Paulo II. A nossa paróquia está aqui no... esqueço muito o bairro Talatona. Seria está aqui nas travessas, junto à farmácia central, muito próximo à farmácia Ok. central. E o Ok. nosso culto é das 9 horas. Temos a presença de 2 padres, temos o nosso parco e temos o nosso diocesano, Ok. nosso vigário, bem dizer. Né? O vigário. Sim, sim. Ok. Pois bem, estamos no podcast Cético. Hoje, falando aqui com a equipa que faz a produção deste podcast, portanto, que produz este podcast e os outros que também vão seguir nos próximos dias. Importa referenciar que a nossa equipe é vasta, portanto, estamos aqui a falar com alguns, ainda vão passar mais 2, mas antes de passar para os 2, vai se preparar o Jimmy Toca, que vai também novamente fazer-nos ouvir o que ele mais sabe fazer, além de gestão de reputação digital, gestão de mídia digital, que é cantar. Eu vou passar agora para o Eduardo, que vai falar um pouco qual é a sua responsabilidade na Retoque, portanto, qual é a relação que ele estabelece propriamente com os clientes, e a partir daí, então, nós pudermos, a partir deste momento, nós pudermos ver até que ponto é que o trabalho dele também tem um impacto no crescimento da nossa instituição. Eduardo, qual é a sua responsabilidade na Retoque Multimédia? Primeiramente, dizer que ocupo a função de contabilista e de finanças também.
A minha relação, propriamente, é com o Estado, no que tange os impostos, os encargos fiscais. Também faço a documentação ou registro de todo o evento a nível a nível monetária da empresa, no caso de registro das vendas, registros de qualquer compra, seja de serviço ou de produtos, registro de qualquer movimento de dinheiro. Faço controle das finanças da empresa, porque sabemos que a vida da empresa, na realidade, é a moneda. O coração da empresa está no dinheiro, né? Ok. Estas são as minhas funções. E, além disso, também sou responsável pelas vendas, né? Venda, ditos preços dos serviços e produtos e basicamente isso. Ok. Em resumo. Já mesmo para terminar, gostava de dizer alguma coisa, fazer algum apelo para aqueles que agora nos estão a seguir. Já vai, como disse, cantar para nós, Jimmy Toca, que vai naturalmente brindar aqui com mais uma bela música o nosso podcast. Se você ainda não se inscreveu, ouça o seguinte, é simples. Clica neste botãozinho que está aí, está escrito inscrever-se. É só clicar aí e assim está inscrito. Vai receber as notificações todas as notificações das nossas publicações. Mas não é tudo. Também deve ativar o sino. E ao ativar o sino, vai poder receber em primeira mão todas as notícias. Mais do que notícias, todos os podcasts que nós tivemos a realizar e também aquelas formações que nós vamos gratuitamente desenvolver nos próximos dias. Já para avançar, já para adiantar, a primeira formação que vai decorrer já nos próximos dias é o curso sobre Word para desenvolvimento de trabalhos científicos. Repito, Word para desenvolvimento de trabalhos científicos. É uma formação gratuita, apenas para aqueles que estiverem a seguir-nos aqui nas nossas redes sociais. E se você está a seguir a partir do YouTube, toma este comportamento. É simples. Isso também vai nos ajudar a divulgar mais o nosso conteúdo e que outras pessoas venham aqui ver e experimentar o que as outras pessoas fazem, como é que as outras pessoas fazem, como eles vivenciam. Portanto, hoje estamos a fazer esse primeiro evento, este primeiro episódio, intitulado Quem é Quem? E na próxima semana nós temos outro episódio. Por isso, não se esqueça. Inscreva-se no canal e ative o sininho, cara. Eduardo, qual é a mensagem que você quer deixar? A mensagem que eu deixo, né, aos telespectadores, a todos os nossos seguidores, né? Primeiro é que convidam as pessoas, os empresários, neste caso, a poderem nos seguir, né? A poderem seguir a esta página ou a este canal, porque terá um conteúdo muito relevante. De um lado também poder acessar aos serviços da Retoque, porque a Retoque é uma empresa que tem uma missão muito diferenciada de outras empresas. Diferente das empresas que têm uma missão simplesmente econômica, a nossa tem a social, que também, de um lado, ajuda as empresas a poderem se desenvolver, né, como é dito, só vende quem aparece, só vende quem oferece. Então, a Retoque Multimédia, ele faz basicamente a empresa aparecerem, né, a empresa ser conhecida, porque sabemos que uma empresa conhecida é mais credível, e além de ser credível, essa empresa permeia para a imortalidade, né? Consegue vender mais, consegue atingir os seus objetivos, a empresa de qualquer forma passa a ser o pilar, né? O espelho entre todas as empresas da sua matriz. Sim, esses são os... Esta é a sua mensagem. Portanto, essa é a mensagem do Eduardo para você que está a seguir o nosso canal. Vamos agora ouvir Jimmy Toca.
Umbi umbi yange yele la twende, aquele cachimbamba osala posi. Umbi umbi yange yele la twende, aquele cachimbamba osala posi. Umbi umbi yange yele la twende, aquele cachimbamba osala posi. Umbi umbi yange yele la twende, aquele cachimbamba osala posi. Vakwele vayelela yele la twende, aquele cachimbamba osala posi. Vakwele vayelela yele la twende, aquele cachimbamba osala posi. Umbi umbi yangi yele la twende, aquele cachimbamba osala posi. Yeah. Umbi umbi yangi yele la twende, aquele cachimbamba osala posi. Osala posi, osala posi, sala posi, osala posi, oh sala posi, osala posi, osala posi, osala posi, oh sala posi, osala posi, oh sala posi, osala posi. Umbi umbi yange yele la twende, aquele cachimbamba osala posi. Umbi umbi yange yele la twende, aquele cachimbamba osala posi. Seteku Jimmy toca. Estamos aqui no CTQ Podcast. Estou aqui com o meu boy Coque Silva, guitarrista. Yeah. Umbi umbi yangi yele la twende, aquele cachimbamba osala posi. Yeah. Umbi umbi yangi yele la twende, aquele cachimbamba osala posi. She. Aquele cachimbamba osala posi. Yeah. Aquele cachimbamba osala posi. Umbi umbi yangi yele la twende, aquele cachimbamba osala posi. Yeah. Umbi umbi yangi yele la twende, aquele cachimbamba osala posi. Osala posi, osala posi, osala posi, osala posi, oh osala posi, osala posi, yeah, osala posi, osala posi, osala posi, osala posi. Sala posi, oh 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 sala posi.
Yeah, 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 yeah. Oh no, yeah, 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 yeah. Oh, whoa, 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 da, 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 da. Ti-da-da-da-bum, ti-ba-ba, tiga-tiga-da-ba-ba-da, tin-di-da-no. Ti-sa-ba-da-bum-ba-ba-da-ka-bum, di-da-ga-da-ga-da-dun-di-da-no. Ba-da-ba-da-ga-da-dun-dun-dun. Ti-da-ga-ta-ba-da-ba-da-zam-bum. Ti-da-da-do-da-ga-ti-dum-dum-bum. Ti-da-da-da-da-bum-di-ti-no. Hey! Ah! Hey! Oh, hey! Oh, hey! Oh, hey! Yeah, yeah, yeah! Oh, hey! Yeah, 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 yeah! Oh, da, dum, dum! Da, di, da, dum! Da, da, dum, di, dum! CTQ Podcast, ei, CTQ com Diodato Francisco. Oh, they don't know, yeah, they don't know, how they don't know. Tiridum, tiridum, puridadagadagadadadadum. Muito obrigado, pessoal. É Jimmy Toca, espetáculo. Isto é Sete Cool. Só mesmo aqui, Sete Cool. Bem, vamos agora então voltar à conversa para terminar com o Stélio. Stélio, qual é a mensagem que deixa para aqueles que estão a seguir o nosso podcast, assim como também, talvez vou fazer aqui uma provocação. Se hoje fosse o seu último dia para anunciar alguma coisa, para dizer alguma coisa à humanidade, às pessoas, que o que você vai dizer teria um impacto para aqueles que estão a seguir agora, mas também assim um impacto internacional, enfim, o que é que você diria? Eu vou dizer uma frase que eu encontrei no meu e-mail, sei lá, faça essa atividade como fosse a última toda a tua vida. Então, quando estamos a fazer algo, temos que fazer como se fosse o último dia a fazer. Porque eu me lembro uma vez que nós tivemos uma feira com a livraria Lepos. O nosso carro estragou mais de 7 vezes. Aquilo eu pedi para sordar todo o caminho. Mas eu acreditava que aquilo podia dar um retorno muito bom. Fomos até o local. Eu me lembro daquilo, eu fui na minha casa quando eram 3 horas da manhã. Mas eu tinha que estar lá 5 horas novamente para poder fazer a atividade. Apesar que não houve um rendimento que eu esperava. Porque eu esperava que, pelo esforço que eu vi da parte da equipa toda. E aqui houve um retorno, mas não houve, mas pronto. Se diz assim, no plano de Deus não se tira, mais se acrescenta. Então, é que eu dizia que se estiver a fazer algo, faça mesmo. Não olhe na negatividade porque não deu certo. Não é assim. Se hoje não deu, porque amanhã vai dar. Então, tenha a experiência. Perfeito. E faça mesmo. Não desista, porque nada vem por acaso, tudo vem com esforço. Obrigado, Stélio, pela palavra que deixa. Portanto, aproveitar a oportunidade como se fosse o último dia. Você que acabou de ouvir essa mensagem, reflita sobre ela. De facto, a gente tem que aproveitar as oportunidades como se fosse
o último dia. Vou agora falar com o Zinga, mas também do outro lado vai estar o Vanilson. Portanto, o Vanilson, que está a esconder-se atrás das câmeras, ele vai aparecer aqui para, exatamente, é mesmo esse que passou à frente da câmera, é mesmo ele, o Vanilson. Quer dizer, o Vanilson também vai falar da sua experiência, propriamente, o que é que ele faz a nível da equipa, aqui da equipa integrada, e assim como um Zinga. Portanto, são os dois colegas, eu acho que são os dois mais novos, não é? Acho que sim. Exato, são os dois mais recentes chegados à empresa. Pois, eles também vão falar da sua experiência, vão falar da sua contribuição, da contribuição individual, dos trabalhos que a Retoque Multimédia desenvolve, e este, portanto, é um produto, por exemplo, da Retoque Multimédia. Vou começar já que está mesmo com o microfone, com o Vanilson. Quem é o Vanilson? Boa noite, sou o Vanilson Fonseca, muitos conhecem por Vado Tuga, sou videomaker, estou na empresa já há quase 2 meses, vivo no Quilamba. E o que é que faz? O que é que faz na empresa? Qual é a sua função? Na empresa sou editor de vídeo. Sou editor de vídeo. É um novo desafio porque eu estou acostumado a editar videoclipes e agora tenho estado a fazer um trabalho fora do que eu estou acostumado a fazer, que são vídeos institucionais. Portanto, importa aqui talvez também esclarecer a quem nos segue qual é a diferença entre editar videoclipe e editar vídeos institucionais? Em termos de trabalho, qual é a diferença, mais ou menos? Pronto, a diferença é que, nesse caso, o videoclipe, nós acabamos por preparar uma produção que tem a ver com aquilo que os cantores cantam, e o vídeo institucional já a câmera acaba por ser mais parada do que o videoclipe, e o modo de que nós editamos as transições, utilizamos muito menos transições do que utilizamos nos videoclipes. Exatamente. Também tenho mais uma questão a lhe colocar. Por exemplo, os videoclipes, penso que existe um nível de iluminação, criatividade muito alta, mas também, do outro lado, estamos a falar dos vídeos institucionais que, deste ponto de vista, é diferente, não é? Portanto, a nível Sim. de criações, iluminações, etc., parece ser totalmente diferente, ou não? Sim. É muito mais. É totalmente diferente. Porque mesmo nós podemos utilizar variedades de cores como luzes RGB, já no vídeo institucional já não. Aquilo é frio ou é quente. Ok. Vou passar também a palavra ao outro meu convidado, que é um Zinga. Zinga, eu gostava que pudesses dizer o que é que tu desenvolves, portanto, a nível do trabalho que fazemos. Primeiro, apresentar-se e dizer qual é a sua responsabilidade na empresa. Muito boa noite, pessoal. Eu sou Zinga Manuel, jovem de 27 anos de idade, residente no bairro Simeone, município de Talatona. Eu sou um jovem dedicado, humilde, sou jornalista de profissão. No grupo, na Retoque Multimédia, a minha função é de jornalista copyright, que tem a responsabilidade de criar conteúdos persuasivos e traçar as estratégias para os nossos clientes, isso é nas redes sociais.
nas redes sociais, sites, e faço também coberturas, neste caso dos eventos. Ok, a responsabilidade de um copyright, portanto, é produzir textos atrativos, né, para a divulgação cada vez mais dos conteúdos que nós desenvolvemos. E qual é a relação que isso tem com as redes sociais? Porque as redes sociais hoje são bastante desafiantes em termos das estruturas de textos, promoção, até porque a Retoque Multimédia, até onde eu saiba, também faz gestão da reputação digital de clientes. Qual é a relação que essa produção de textos tem exatamente com as redes sociais hoje? Atendendo o que é que nos dias de hoje o mundo está muito dinâmico. Quando estamos a falar das redes sociais, a maioria do público está nas redes sociais. Então, as empresas não estão do lado. Então, nos dias de hoje, é preciso que a empresa tenha um especialista que produza um conteúdo valioso para que possa engajar o público e tornar-se referência. Porque se uma empresa descartar esta possibilidade, estaria a perder uma parte dos clientes. Porque é importante que um copyright para que possa produzir um conteúdo valioso e expandir mais a marca. Muito bem. Portanto, acabamos de ouvir agora um Zinga. Portanto, um Zinga falou um pouco sobre a sua responsabilidade, que é nada mais senão a produção de textos. E neste exato momento vou passar a palavra para o outro colega, que é o Vanilson, aquele que vocês já estão a ver aí nas telas, que vai falar sobre o desafio da realização de um podcast, portanto, a construção de um podcast. E neste momento, exatamente, porque não é momento da edição, não estamos a falar propriamente da edição, mas aqui nós estamos a falar de produção direta, né? Estamos em direto. Qual está a ser a sua responsabilidade nesse podcast? A minha responsabilidade, eu estou a operar uma das câmaras. Eu estou a operar uma das câmaras. O desafio não é assim tão fácil, temos que estar máximo atento. Temos de procurar manter a comunicação com os outros operadores para que não falhe nada. E sim, é isso que está acontecendo. Está a ser boa a experiência. É a minha primeira, nunca tinha feito um podcast antes. Estou a gostar muito. Muito obrigado, Vanilson. De facto, a produção de podcasts com o intuito de trazer conteúdos valiosos para aqueles que seguem os nossos, portanto, para aqueles que nos seguem a nível das redes sociais, hoje é um desafio, mas é um desafio que vale a pena, porque com ele ajudamos a desenvolver mentalidades, a desenvolver conceitos e, mais do que isso, estamos a contribuir para que mais pessoas saibam o que é que nós fazemos, saibam o que é que nós desenvolvemos e também consigam conosco poder aclarar algumas dúvidas que tenham. Bem, este é o podcast 7 Cool. O 7 é um número com bastante significado. No próximo podcast eu vou esclarecer ao detalhe quais foram os procedimentos, o que é que nós tivemos que fazer para chegar a definir o nosso podcast como sendo 7 Cool. Os intervenientes são estes que estão aqui. Há um outro que fugiu, há dois aqui que fugiram, que é o Samuel e o Kleber. Eles fugiram, mas não se escaparam, eles vão estar aqui nos próximos dias. Tem aqui umas desculpas estranhas, mas pronto, vamos guardar, não estão esquecidos. No próximo dia eles virão para aqui e também vão falar. Portanto, na próxima semana, nós temos novamente o nosso podcast 7 Cool. Eu vou convidar aqueles que estiveram presentes aqui hoje nesta
neste primeiro episódio do podcast 7 Cool, para que possamos todos aqui dar os 7 na próxima sexta-feira. Perdão, sexta-feira não, depois vou dizer quando. No próximo dia, nós vamos anunciar quando vai ser o próximo episódio. Se não se inscreveu, inscreva-se agora. É simples. Clica no sininho, cara. Clique aí no sino para receber todas as notificações, mas também daqui antes, inscreva-se, daqui inscrever-se. Este é o podcast 7 Cool. Tudo fixe, tudo legal. No próximo dia vou esclarecer ao detalhe como chegamos ao 7 Cool e o nosso convidado vai ser um convidado surpresa. Nas redes sociais, Diodato Francisco, página das redes sociais Diodato Francisco, aí sim vai aparecer, assim como aí vão ter todas as notificações, assim como no nosso canal do YouTube Diodato Francisco. Já agora convido aqui o Stélio, Eduardo, o Jimmy. Vamos aqui fazer, pois podem aconchegar-se. Vamos fazer aqui, diante das câmeras, o nosso cool. Oh, falta um. Oliveira Gonçalves, estamos em crise, você tem que chegar aqui rápido. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cool!